Cristiano Ronaldo, Neymar, Messi? Você sabe quais as maiores compras do futebol mundial? Vou te contar agora. Fala, meus curiosos. Hoje eu vou contar quais são as 10 maiores transferências da história do Mundial em milhões de euros. A lista tem muitos jogadores. Jogadores que são listados como alguns dos maiores da história do futebol mundial, mas não só de grandes contratações vivemos então, também temos grandes fracassos em termos de contratações nessa lista. Jogadores que estão entre os maiores investimentos do clube e que não conseguiu render em campo. Então, vamos começar com a nossa lista. Na 10ª colocação temos o robozão, Cristiano Ronaldo, que custou 117 milhões de euros à Juventus em sua transferência na temporada 18-19. O atleta era um dos principais nomes da equipe do Real Madrid, mas queria coisas novas, queria novos ares e com isso a equipe de Madrid negociou o robozão com a Juventus. Uma das transferências mais aguardadas da história, Cristiano depois ainda voltaria para o Manchester United e hoje jogar na Arábia Saudita em uma das ligas mais ricas do mundo. Na 9ª colocação temos Grealish, jogador do Manchester City. Foi o maior investimento da equipe de Manchester em toda a história. Chegou com grande expectativa e de certa forma vem rendendo bem com a camisa da equipe de Pep Guardiola. Jogador que se envolveu em algumas polêmicas com a camisa azul de Manchester, mas também conquistou taças e sendo um dos protagonistas da equipe de Pep. Grealish custou 118 milhões de euros ao Manchester City. Na 8ª colocação temos Griezmann, que custou 120 milhões de euros para a equipe do Barcelona. Em campo o jogador acabou não desempenhando tão bem e depois seria negociado por valores bem inferiores ao que foi pago pelo Barcelona para sua contratação. O jogador francês, que na sua carreira criou uma grande identidade com o Atlético de Madrid, não conseguiu repetir o desempenho que teve na equipe da capital espanhola e também na seleção da França, onde é um dos destaques da seleção do seu país. Na 7ª colocação temos Eden Hazard, que em 19-20 custou 120 milhões de euros para a equipe do Real Madrid. O jogador foi um dos maiores fracassos em termos de investimento do futebol mundial. Custou muita grana para a equipe de Madrid em campo, seu desempenho foi muito, mas muito inferior mesmo ao que foi investido no jogador da Bélgica. Ele chegou com toda uma expectativa de ser o principal jogador pelo lado de campo do clube e acabou ficando esquecido no banco de reservas e, quando entrava em campo, não conseguia desempenhar com futebol. O belga sofreu também com muitas lesões e isso acabou atrapalhando seu desempenho. Na 6ª colocação temos Enzo Fernandes, que chegou no Chelsea na temporada 22-23 custando 121 milhões de euros. A maior compra de uma equipe da liga inglesa, o jogador chegou com muita expectativa e chegou para ser um dos principais jogadores do time de Londres. Enzo se destacou no futebol argentino e também na seleção do país, se tornando uma das maiores promessas do país da América do Sul. Hoje o jogador é um dos grandes nomes do futebol mundial e fez valor sim o investimento por parte da equipe da Inglaterra. Jogador que tem uma grande habilidade, uma grande inteligência e também uma excelente consciência tática na marcação. Na 5ª colocação temos João Félix, jogador português que foi contratado pelo Atlético de Madrid por 127 milhões de euros. O jogador foi contratado para ser um dos destaques do meio-campo do time de Simeone e até que desempenhou bem o seu papel na equipe de Madrid. João também tem grande história na seleção portuguesa, sendo um dos destaques da seleção do seu país, onde joga ao lado simplesmente de Cristiano Ronaldo. Então, 5ª transferência mais cara na história do futebol é João Félix. Na 4ª colocação temos a contratação de Dembélé por parte da equipe do Barcelona na temporada 17-18.
O jogador chegou com uma grande expectativa, mas não foi tão bem na equipe da Espanha. Seu passe custou 135 milhões de euros para a equipe espanhola. O seu período no Barcelona também coincidiu com uma época não muito boa da equipe em termos de desempenho e em termos de conquistas. O francês depois foi contratado pela equipe do Paris, onde Dembélé joga hoje e é um dos destaques da equipe francesa. Dembélé que é atleta também da seleção da França. Na terceira colocação temos o brasileiro Felipe Coutinho, que chegou no Barcelona na temporada 17-18 como a terceira contratação mais cara da história do futebol. O jogador custou ao clube de Barcelona 135 milhões de euros. O atleta chegou em Barcelona trazendo uma grande expectativa, mas dentro de campo não conseguiu render tanto quando foi o investimento no seu passe. Depois também o jogador não conseguiu mais se encontrar na sua carreira e nem ser destaque. Hoje Felipe Coutinho joga no Brasil, no Vasco da Gama. Na segunda colocação temos Mbappé, que chegou no Paris vindo da equipe do Mônaco. O jogador francês chegou após ser destaque da equipe de Mônaco, onde fez uma excelente Liga dos Campeões chamando a atenção do mundo inteiro. Mbappé chegou na temporada 17-18 por empréstimo, com sua compra obrigatória sendo efetuada na temporada 18-19 por um valor total de 180 milhões de euros. A equipe de Paris investindo muito para ter a maior joia e maior promessa do futebol francês na época. Ele até foi destaque na equipe de Paris, mas não conseguiu levar o clube ao maior objetivo, que era o título da Liga dos Campeões. Mbappé foi um dos grandes protagonistas da equipe, marcou muitos gols, mas também esteve envolvido em polêmicas fora de campo e de comportamento. Durante ainda o seu contrato, o atleta chegou a negociar com o Real Madrid, o que não agradou ao Paris. O atleta deixou a equipe francesa agora recentemente rumo a Madrid, mas só após o fim do contrato com o Paris, e deixou o clube da França sem gerar lucro ao maior campeão da França. Agora vamos para o primeiro lugar. Na primeira colocação temos Neymar, na sua transferência na temporada 17-18 para a equipe do Paris. A transferência do jogador brasileiro custou para a equipe do Paris simplesmente 222 milhões de euros. Muita grana no passe do atleta brasileiro. Neymar chegou na equipe francesa levando uma grande expectativa. O jogador era uma das principais peças da equipe do Barcelona e aceitou deixar um dos maiores times do mundo para ir para uma nova equipe. Na época, o brasileiro aceitou se transferir com a ambição de se tornar o melhor jogador do mundo. O atleta até conseguiu ganhar títulos na equipe de Paris, chegou até em final de Liga dos Campeões da Europa, mas não conseguiu alcançar o seu principal objetivo individual, que era ser melhor do mundo, e nem também o seu principal objetivo coletivo, que era colocar o Paris na lista das equipes campeãs da Liga dos Campeões. Depois o atleta deixaria o Paris para ir jogar na Arábia, onde está até hoje. Alguma novidade? Gostou de conhecer essa lista? Se surpreendeu com algo? Já comenta de onde você está assistindo o vídeo e para qual time você torce. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se não for inscrito, já se inscreve, e eu vou estar deixando no card de fim de vídeo e na descrição o link da nossa indicação de hoje. Já clica e assiste. Um abraço e até a próxima.